Salve, rapaziada! Carlos do Universo Botafogo na área. Vamos trocar uma ideia hoje aí sobre esse caos que virou a SAF do Botafogo, esse caos associativo versus Eagle, versus Textor, versus Ares, versus tudo. Bom, todo mundo tem acompanhado as notícias que têm saído, né? E o que a gente vê, na verdade, é uma grande guerra de narrativas, né? São duas partes que estão se degladiando pelo comando do Botafogo barra comando da Eagle, né? O que acontece é que o John Textor tinha uma empresa, para quem não acompanha muito, para quem ainda não entendeu, em que ele era o sócio majoritário, a Eagle, que comprou 90% da SAF do Botafogo e que posteriormente comprou o Lyon. Para comprar o Lyon, o John Textor precisou de diversos empréstimos e principalmente um grande empréstimo com a Ares, que é um grupo de investimento americano, e como garantia ele deu, ou como grande parte da garantia do que ele precisava dar, ele deu as ações dele da SAF do Botafogo. O que acontece é que o John Textor veio aí num pulo maior que a própria perna, como já foi dito por todo mundo e está muito claro. Quando ele comprou o Lyon era um clube com uma dívida aproximada de 500 milhões de euros e o Textor gastou mais, se eu não me engano, 475 milhões de euros para comprar um clube que já estava extremamente endividado. Então ele teve que ajudar, né, a reconstrução do Botafogo, ao mesmo tempo que ele pagava a dívida do Lyon, ao mesmo tempo que ele tinha que pagar o empréstimo que ele tinha para comprar o Lyon. Resultado, não conseguiu honrar com seus compromissos integralmente. O Lyon ia ser rebaixado na França e os demais membros da Eagle, sócios minoritários, se reuniram com o próprio Textor e decidiram que o Textor ia sair da Eagle, pelo menos da Eagle que controlava, da parte da Eagle que controlava o Lyon, para que o Lyon não fosse rebaixado. O órgão francês que regulamenta essa questão tinha feito essa exigência por entender que o Textor estava sendo lesivo ao Lyon e que o Textor ia levar o Lyon provavelmente para uma questão de falência, para uma situação falimentar. O John Textor aceitou e deu aquela célebre declaração de que agora estou de volta só ao Botafogo, que aqui eu sou amado. Bom, acontece que a coisa não é bem assim. O Textor deixou um buraco enorme nas contas da Eagle e a Eagle, então, numa reunião, pelo que consta, acabou decidindo que o John Textor não teria mais poderes, mesmo ele sendo sócio majoritário, para decidir sozinho pela Eagle. Deveria ter o aval de um advogado que era um gestor independente nomeado pelos demais membros da Eagle. Acontece que o John Textor, prevendo todos os problemas que ele tinha deixado para trás, sendo o maior deles a Ares, que ele não pagou aquele empréstimo de 425 milhões, não pagou inteiro, a Ares veio cobrar, ele não tinha como pagar, eles executaram e absorveram, teoricamente, as ações da Eagle, se tornando, na prática, ou projetando se tornar, na prática, a detentora da sociedade majoritária da SAF do Botafogo, já que eles ficariam com os 90% de ações da Eagle. Qual seria o passo da Ares? Muito provavelmente vender todos os ativos possíveis do Botafogo para fazer valer o crédito que eles tinham a receber da Eagle, né? Já que a Eagle era dona do Botafogo, eles falaram, então tá bom, tenho 200 milhões de euros para receber, vou vender 200 milhões de ativos do Botafogo, zero a minha dívida, pego alguém para comprar o clube e toca daqui para frente. Esse é o pior cenário e é um cenário que seria muito provável e caso a Ares assuma, um cenário provável que aconteça com o Botafogo. A Ares já deu várias demonstrações de que não quer tocar o Botafogo, ela não quer gerir, ela quer só pegar o crédito que ela tem a receber. Como que ela fará isso? O Botafogo não tem isso em caixa, né? Então ela teria que vender ativos para absorver essa verba e depois passar o clube para frente. Para mim, o pior dos cenários seria, portanto, a Ares assumir o Botafogo. Bom, John Textor. John Textor, teoricamente, pelo que eu vi, pelo que eu estou compreendendo dos processos que eu tive acesso, teria assinado uma ata, né, numa reunião societária em que eles, junto com os outros sócios, entende pela retirada dos poderes dele de tomadas de decisão, principalmente tomadas de decisão societárias, sem que passasse, como eu falei, pelo aval desse advogado gestor independente que foi nomeado. E aparentemente, depois dessa reunião, ele tomou decisões societárias contrárias àquele veto de poder que ele mesmo tinha assinado. Esse é o debate jurídico principal. O que o Textor tentou fazer? Pegar as ações do Botafogo, em que a SAF tinha 90%, ou 10%, perdão, o associativo e a SAF Eagle tinha ficado com 90%, ele teria aumentado o capital social para diluir, então, digamos que o capital social fosse 50 mil, estou dando um exemplo fictício. E aí a Eagle tinha 90 mil, 90% de 50 mil, né, de capital social. Ou seja, era detentor de 90% da SAF.
com capital de 50 mil. Então a gente pega esse capital de 50 mil, eleva ele para 1 milhão, estou dando um exemplo fictício, tá? E aí, se você tinha 90% de 50 mil, quando passa a ser 1 milhão o capital social, você dilui a sua participação, assim o texto conseguiria recomprar, estou dando um exemplo fictício, mas esses outros 950 mil, então ele recompraria e retomaria o poder como acionista majoritário da SAF, ficando a Eagle e o associativo como minoritários. Essa foi a manobra que o Textor tentou dar para levar a SAF do Botafogo nova para as Ilhas Caimã. Ele abriu uma nova holding nas Ilhas Caimã e que ele está tentando levar a SAF do Botafogo para lá. Para quê? Para fugir da cobrança da Ares, para fugir dessa garantia que ele deu do Botafogo para a Ares e para que ele não tenha mais nenhuma limitação de poder e possa tocar o Botafogo sozinho do jeito dele. Qual que é o problema? Bom, vários. O primeiro, me parece uma manobra irregular, claro, com base naquilo que eu li, não tive acesso a tudo do processo, não sou juiz, nem advogado societário, sou advogado da parte trabalhista, mas me parece uma manobra irregular a partir do momento que o Mata Societária, de 1 ou 2 meses atrás, ou 3 meses atrás, dessa manobra que ele fez de diluição do capital social, tirava os poderes dele justamente de poder tomar medidas societárias sozinho. Então, se esse documento de fato foi válido e assinado por ele, me parece que a gente vai ter um problema de nulidade dos atos que ele tentou fazer. Pode ser que a justiça entenda diferente disso? Pode. Eu torço até aqui para que entenda diferente disso, porque eu acho que o pior dos cenários é de cair na mão da Ares. Mas, e aí vou dar a minha opinião contundente, não vejo mais clima com o John Textor no Botafogo. Não tem, acho que não tem mais, eu não estou falando de torcida, estou falando por tudo que aconteceu, né? O John Textor esse ano tinha deixado por 6 meses o Botafogo como bode expiatório do Lyon. O Botafogo era quase que uma bolsa de sangue do Lyon que estava na UTI. Ele sugou todas as nossas verbas praticamente, empurrando todo para o caixa do Lyon. E aí só voltou as olhos dele para o Botafogo porque ele foi chutado da França, como eu expliquei no começo do vídeo. A história verdadeira, a história real, não é esse conto de fadas que ele gosta mais do Botafogo e por isso sentiu saudade e quis voltar. Ele perdeu completamente a mão na França, foi expulso praticamente de lá pelo órgão regulamentador que falou, ou tira esse cara daqui ou vocês vão ser rebaixados. E ele saiu com o rabo entre as pernas da França, por isso ele tinha voltado as atenções dele para o Botafogo. Bastou ele voltar as atenções dele que ele tirou o técnico medíocre que a gente tinha, que era o Renato Paiva, até fez umas contratações, mas aí vendeu Jair, Igor Jesus e Gregory num lapso temporal de 3 meses. E as reposições nem de perto são, são de peças à altura, com a exceção do Danilo aí, mas que nem tem as mesmas características do Gregory. Acho mais jogador, mas não vejo o Danilo sendo o primeiro volante de fato hoje em dia, mas enfim. E aí quando a gente já pensou que agora o Textor vai voltar a olhar para cá, olhar para a gente, o Textor se envolveu no maior problema, como a gente está comentando agora, societário que ele já teve, eu acho. O problema é que no meio desse cabo de guerra entre Textor, SAF versus Eagle Ares, quem fica no meio é o Botafogo. Só quem está perdendo é o Botafogo. A Ares e aí o Grupo Eagle estão claramente tentando asfixiar a SAF do Botafogo financeiramente, tirar o poder dela completamente de autogestão para deixar no desespero. E do outro lado, o Textor está tomando várias medidas, me parece também desesperadas, para tentar diluir as ações da Eagle, tornar a Eagle uma sócia minoritária da SAF, tornar a Eagle uma empresa sem poder decisório no Botafogo, para que ele tenha novamente as decisões na mão dele, o poder de decisão, e possa seguir com o Botafogo da forma como ele pretende. O que eu acho? Eu não sei quem tem certeza nessa história, né? Eu não sei quem tem razão absoluta nessa história. O que eu sei é que o único que está sendo prejudicado é o Botafogo. Nem o Textor, nem o Grupo Ares, nem a Eagle estão pensando no Botafogo. Está cada um pensando no seu bolso. O projeto esportivo para esse ano é completamente falho. O projeto administrativo nem se fala, o Botafogo vive um caos administrativo nesse ano, principalmente do meio do ano para cá. A SAF, através do associativo, na minha opinião, vai precisar tomar um caminho tipo de decisão. Tem que chamar o Tex e falar, meu amigo, você tem 10, 15 dias para resolver essa questão, ou a gente vai, como já saiu na nota, o Botafogo tem vários interessados, porque hoje é um clube muito atrativo para se investir, a SAF está pronta, é só chegar, botar o dinheiro e fazer a roda girar. Tem muita gente com muita grana que quer investir. Então, assim, Textor, se você não tem dinheiro, como claramente você não tem, se você não consegue resolver esse problema da tua dívida, eu agradeço por tudo e eu, cara, sou muito grato para ele. Muito grato por tudo que ele fez, muito grato pela
reestruturação administrativa do clube, estrutural do clube, esportiva, nos deu 2 títulos enormes, mas o Botafogo é maior que o Textor. E o Botafogo está entrando num buraco junto com o Textor que ele não tem que entrar. A gente não tem que ser vítima disso. Então, assim, eu acho que o Textor, no curtíssimo prazo, precisa resolver isso, e eu acho muito difícil que ele resolva porque ele não tem dinheiro. O Textor é um bilionário que não é bilionário de fato. Ele não tem bilhões de dólares para chegar aqui e aportar. Ele pode ter isso em patrimônio engessado, em patrimônio especulativo, ou pode ser que ele nem tenha isso. Agora, em patrimônio líquido ele não tem, tanto que ele vivia de alavancagem e de empréstimos robustos para poder fazer o negócio dele girar, né? A maioria dos bilionários atua dessa forma, sim, mas quando o bicho pega, né, e isso dá problema, daí eles aportam o dinheiro deles mesmos para resolver o problema. E quando chegou esse momento de acontecer, o Textor não tem dinheiro. Então ele não é o mecenas que todo mundo achou que era. E a gente tem pelo menos 3 mecenas atrás da SAF do Botafogo querendo investir, com muito mais poder financeiro que ele. Claro, precisamos ver aí quais são as intenções de cada um e tal, mas me parece que entre essa guerra fria, ou esse cabo de guerra de Textor com a SAF, versus a Eagle e a Ares, só quem está sendo prejudicado é o Botafogo, que está tendo um ano esportivo jogado no lixo, né, com um elenco muito fragilizado, com um elenco com um monte de buraco, não consegue tirar jogador da Série B, não consegue contratar um zagueiro do Atlético Goianiense. O Botafogo, para quem não lembra, esse ano vendeu 700 milhões de reais em jogador. Como que você não tem 10 milhões de reais para dar à vista num zagueiro no momento emergencial? Tá muito errado. O caixa do Botafogo foi dilapidado pelo Textor /Lyon esse ano. Porque a gente tem que lembrar, a Eagle era o Textor. Essa Eagle que o Textor está em guerra agora, há 3 meses atrás, era ele mesmo. Todos esses repasses de fluxo de caixa do Botafogo para o Lyon, que agora ele cobra de volta de lá para cá, foi ele que empurrou o dinheiro para lá. Então, ele gerou o caos sozinho. Ele contraiu o empréstimo e não pagou. Ele está contraindo empréstimos e contraiu gigantescos e antecipações em nome do Botafogo SAF. Para quem não entendeu ainda não sabe, o Textor gerou uma dívida a médio e longo prazo de R$1 milhão para a SAF Botafogo. É uma empresa que tem 3 anos de existência e já tem uma dívida futura de R$1 bilhão. O nosso associativo, porco, pobre, podre, demorou 40 anos para botar o clube no buraco de R$1 bilhão. O Textor em 3 deixou esse prejuízo para a gente pagar na frente. Então, me parece muito evidente que a gestão dele é muito temerária, que a alavancagem dele é muito perigosa, que ele não tem o capital líquido, ele mesmo, para aportar, caso dê algum problema como deu. Então, me impressiona que as pessoas ainda aplaudam isso. Coloquem ele na frente do clube. O Botafogo existiu antes do Textor, vai continuar existindo depois dele. Claro que ele nos deu muitas coisas importantes, mas nós viramos SAF para isso. Ah, essa aqui é a volta do associativo? Não, é o contrário. E para quem não entende, o associativo não tem chance de voltar. Hoje, existe um grupo que tem 90% das ações do clube. O clube mesmo só tem 10%. Hoje, quem manda é a Eagle, ou o Textor, que tem os 90%. Né? Se sai a Eagle /Textor, é porque eles vão ter vendido esses 90% para uma outra empresa que vai ser a nova dona. Então, o associativo não vai voltar a gerenciar, né, a regulamentar o clube de fato. Não vai. Não vai estar no dia a dia da gestão do clube, não vai, acabou. Agora é quem tiver esses 90% de ações. Na minha opinião, o Grego seria o melhor dos mundos, até de repente parceria com o Textor, desde que o Textor não fosse sócio, ou fosse sócio minoritário, ou fosse CEO, mas enfim, que tivesse os freios ali do Grego na mão, porque a gestão do Textor, como a gente está vendo, leva claramente para o buraco a médio e longo prazo, a não ser que tudo dê certo. Acho que o Textor foi muito bom e muito importante em Botafogo, mas acho que nesse momento ele é lesivo para o clube. E se você não está entendendo isso, basta olhar nosso noticiário, basta olhar o resultado em campo em 2025. O Botafogo é uma vergonha em campo. Ai, mas a gente está em 5º no Brasileiro, estamos vivos nos mata-matas. O que está vivo para vocês? Vocês olham para o elenco do Botafogo hoje, esse elenco aí, e falam, a gente pode ganhar a Libertadores? Cara, é impossível. Com esse, a não ser que chegue 2, 3 peças extra classe e a coisa encaixe magicamente que foi ano passado. Não. O elenco do Botafogo esse ano foi montado para não passar vergonha e para terminar o ano. É isso. E quem não entende isso, basta olhar o que o Textor faz desde janeiro. Os nossos jogadores decisivos todos foram vendidos, todos. E as reposições nem de perto foram à altura. Esse caos societário que ele impôs ao Botafogo agora levou a gente a estar completamente estagnado na última janela do ano, que geralmente é quando a SAF corrige os próprios problemas. Esse ano nem isso ela vai conseguir fazer. A promessa dele era, a gente vai chegar na janela do meio do ano e consertar o que precisar. Não vai consertar porque está parado.
Primeiro porque ele não tem dinheiro, segundo porque ele entrou num caos societário que hoje em dia ninguém sabe quem manda no Botafogo. Então assim, para mim o ideal é o Textor não resolvendo nesse curtíssimo prazo, o associativo vai ter que se manifestar, vai ter que chamar o Textor e falar, não dá, desculpa amigo, sinto muito por tudo que você está passando agora, mas o nosso clube precisa passar para frente. Então, traz a Eagle aí, vamos reunir todo mundo, a gente vai botar os 3 investidores na roda aqui, vamos ouvir os 3, a SAF daí, os 10% que é do associativo tem o direito de escolher para quem vender os outros 90%, isso está no contrato, então chama e fala qual que é o preço da Eagle para vender a SAF Botafogo de 90% dela. Tô dando exemplo, tá? 1 bilhão. Beleza, grego, beleza, saudita, beleza, grupo italiano, é 1 bilhão. Qual de vocês, 1 bilhão só para comprar Eagle. Qual de vocês vai projetar o que de investimento fora a compra? O que vocês projetam para o clube? Pegar a prospecção de cada um deles, votar qual que é a melhor das opções e vender para o novo investidor. Ou alguém vai esperar por 2, 3 anos essa situação do Textor se resolver? Como que o Botafogo vai ser gerido? Por quem? Com qual dinheiro? Como que vai pagar os empréstimos que ele fez para frente? Qual vai ser o investimento no time? Com que dinheiro? Do Textor? Não tem. Bom, 2025 é o contrário do que era para ser depois de 2024. A gente deu um passo para frente no passado com os títulos e com a evolução estrutural e de elenco. Esse ano a gente deu 15 passos para trás. A impressão que passa é que a gente está, como eu falei, num buraco negro em que o elenco do Botafogo foi dilapidado, o técnico é um estagiário ainda que a gente está apostando nele. Tomara que dê certo, eu acho que vai dar certo, mas é uma aposta grandíssima. O elenco do Botafogo é frágil esse ano, se comparar com o Flamengo e Palmeiras. É frágil, não adianta você fingir que não, né? Basta ver os resultados contra Palmeiras e Flamengo. Palmeiras ganha do Botafogo hoje em dia sem jogar bem. O Flamengo sem fazer esforço. Então isso diz muito sobre o que virou nosso time esse ano. Ano passado a gente atropelou eles em casa, fora de casa. Dilapidaram o nosso time, dilapidaram o nosso elenco, dilapidaram o nosso ano esportivo. Dilapidaram a paz que era para estar com a torcida esse ano por conta dos títulos, dilapidaram a aura que o time tinha trazido de volta, de competitivo. Ainda temos aí a Libertadores e a Copa do Brasil, que a gente está na fase mata-mata, mas volta a falar. Como é mata-mata, tudo pode acontecer, mas eu olhando hoje, tirando um pouquinho do clubismo, você já vê que nosso elenco não é para vencer, a não ser que chegassem reforços, que a gente não consegue, como eu falei, tirar um zagueiro da Série B, porque a gente não tem dinheiro para isso, é bizarro o que fizeram com o clube. Esse ano o Botafogo, se você somar o que a gente ganhou com o Mundial de Clubes, mais venda de jogador, dá quase 900 milhões de reais. A gente está em agosto. De janeiro para cá a gente vendeu 700 milhões e arrecadou mais 200 milhões praticamente no Mundial de Clubes. São 900 milhões de reais. Esse clube não tem 10 milhões de reais para pagar no zagueiro da Série B. Se isso não é para você um resumo do que é o Textor esse ano com o Botafogo, peço que você repense. O clube precisa estar acima de qualquer pessoa. Beleza? É isso. Vamos esperar que venha um novo investidor ou que o Textor resolva isso a curtíssimo prazo, o que eu acho difícil. O clube precisa andar. A gente precisa sair do caos. A torcida não merece passar por isso de novo. Foi para isso que a gente virou SAF, para ter sucesso. Se era para ser o caos, não tinha por que ter virado SAF. Beleza? Vamos esperar por dias melhores. Quinta-feira tem uma batalha em Quito, no Equador, contra a LDU. Espero que a gente saia com resultado positivo para ter pelo menos um alento no meio desse caos que está o ano do Botafogo. Um abraço.